Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia da sexta-feira da quarta semana da Páscoa. E nós temos, em primeiro lugar, a leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual o apóstolo Paulo, recém-convertido, vai numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, e lá ele relembra a grande promessa feita por Deus já a Abraão, pois renovada ao longo de todo o tempo da antiga aliança. E fala assim: os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não reconheceram a Jesus, e ao condená-los, cumpriram misteriosamente a vontade do Pai. Pediram a Pilato que fosse morto e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora, esses que o acompanharam são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho, esta boa notícia, este fato extraordinário que aconteceu e que tem o poder de mudar toda a nossa existência. Esta é a mensagem dos Atos dos Apóstolos, é Paulo falando, que é muito semelhante ao primeiro anúncio feito por Pedro. Também Pedro dizia: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas destes fatos que aconteceram. Assim, os Atos dos Apóstolos, ao longo do tempo de Páscoa, estão nos trazendo como era o primeiro anúncio, quando os pregadores, os evangelizadores deviam falar para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, ou talvez tivesse ouvido falar de uma maneira curiosa, assim, teve um homem lá, meio estranho, que fazia isto e aquilo, mas não como o anúncio da vinda do Filho de Deus entre nós, que abraçou a nossa condição humana, inclusive a morte, e ressuscitou para nos doar esta potência divina que para nós se torna de fundamental importância, porque é que nos permite viver com dignidade e com beleza, enfrentando todas as circunstâncias como Jesus as enfrentou, desde a maneira de acolher as crianças até a maneira de lidar com a negação de Pedro, ou com a traição de Judas, ou com a própria morte. Quer dizer, com uma certeza total que o Pai, o Criador e o Pai, não o abandonaria naquelas trevas. De fato, Jesus, Filho de Deus, ressuscitou, foi ressuscitado. Este é o anúncio que, nos dias que nós vivemos, é como se nós muitas vezes nos encontrássemos em situações semelhantes àquelas em que se encontrava Paulo, quer dizer, diante de pessoas que ou nunca ouviram falar de Jesus, ou ouviram falar de uma maneira tão distorcida. É como se fosse necessário recomeçar do zero, recomeçar dizendo de alguém que entrou neste mundo e que foi reconhecido como sendo o Filho de Deus, e que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo entre nós, doando-nos, inclusive, através da Eucaristia, sua potência divina que vence o mal e vence a morte. E o Evangelho, que é do capítulo 14 de São João, é Jesus que já está alertando os apóstolos do que está por acontecer, e que ele irá voltar à casa do Pai e vai preparar uma morada para nós, porque ele quer que onde ele estiver, nós estejamos junto com ele. Quer dizer, ele continua falando, na realidade, da comunhão, deste abraço vital que ele dá a quem o ama, a quem o reconhece e o segue com amor, que é uma unidade vital que vai continuar até mesmo depois da ressurreição. Tanto é verdade que a promessa de Jesus é que nós, no final, possamos chegar lá onde ele já nos precedeu. E falam do caminho: para onde eu vou, vós conheceis o caminho.
Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, é Jesus que fala de si mesmo, quer dizer que por meio dele e através dele nós podemos descobrir cada passo deste caminho que nos leva a conhecer a beleza, a verdade e a experimentar a alegria e a paz para que possamos ter vida. E como ele mesmo disse num destes dias passados, para que possamos viver uma vida em abundância, com plenitude. De tal forma, esta promessa é verdadeira que nada pode cancelar, nem mesmo esta possibilidade de contágio com o coronavírus, que parece continuar a ameaçar o povo brasileiro e também de outros cantos do mundo, aliás, do mundo inteiro. Nem isto pode retirar de nós aquela beleza que é de enfrentar toda a vida e a possibilidade de estar diante de todas as circunstâncias com esta presença de Jesus no canto dos olhos, para que possamos enxergar os fatos da realidade com esta presença divina que nos ajuda a enxergar além da primeira aparência, para compreender que por trás de tudo, até mesmo dessa pandemia que tanto nos preocupa, está um desígnio misterioso do Pai que chama a cada um de volta para estar mais próximo dele e do seu Filho Jesus. Meu caro amigo, minha querida irmã, tanto as circunstâncias que estamos vivendo como a palavra de Deus que ouvimos na Santa Liturgia constituem para nós um grande, poderosíssimo convite a caminhar no caminho de Jesus, seguindo os seus passos e aprendendo dele a verdade de cada coisa, para ir sempre mais a fundo, como ele sempre diz, vamos para águas mais profundas, quer dizer, para ter um olhar que não para na superfície das coisas, mas que pode compreender então o significado, quem sabe que às vezes permanece mesmo escondido, e o desígnio de Deus Pai através daquelas circunstâncias que acontecem a nosso respeito, que sempre é um desígnio de bem e de paz. E acima de tudo, esta promessa de uma morada eterna que Jesus preparou e prepara para nós. Deus abençoe vocês, te dê muita luz e paz para seguir este caminho de Filho de Deus, passo a passo com toda a Igreja.